neste episódio. França. Saint-Nazaire até Val-le-Vicomte. Nossa viagem começa na costa de Saint-Nazaire e na foz do rio Loire. Ao longo do vale, alguns dos mais belos castelos, palácios e residências da França. Subiremos até o rio Nantes. As principais cidades nessa viagem serão Angers, Tours, Blois e Orléans. Alguns dos palácios que veremos são enormes e antigos, construídos há mais de 400 anos. Muitos dos castelos remontam a uma época ainda mais antiga. Em Orléans, seguiremos a nordeste, longe do rio, para encerrarmos a viagem em 2 palácios. Primeiro, o Fontainebleau. Depois, uma das obras-primas arquitetônicas da Europa, Val-le-Vicomte. Saint-Nazaire, na margem norte da foz do rio Loire, ganhou destaque durante o século XIX. Com a expansão do porto, foi iniciada a construção naval e veio a estrada de ferro. O porto talvez seja mais famoso pela incursão ousada e bem-sucedida de um comandante britânico durante a Segunda Guerra Mundial, quando um antigo navio carregado de explosivos bateu de frente nos portões das docas para evitar a utilização da doca seca por grandes navios de guerra alemães. Os alemães usavam Saint-Nazaire como base para operações navais no Atlântico. Dentro do porto existe um enorme antigo bunker alemão para submarinos, feito de concreto e com incríveis 9 metros de espessura, que era capaz de resistir a qualquer bomba dos aliados. Com a robustez da construção, até mesmo hoje, uma demolição seria inviável. A base é atualmente usada para cafeterias, um bar e, no telhado, uma exposição sobre o porto. Loire é o rio mais extenso da França, com 1.012 quilômetros. É chamado de Jardim da França. Nas margens, há centenas de propriedades históricas e famosas regiões produtoras de vinho francês, como o Muscadet, Sancerre e Pouilly-Fumé. A cidade de Angers está situada no Vale de Loire, quase 5 quilômetros ao norte do rio, em um pequeno afluente. A história do castelo de Angers remonta aos romanos, donos de um forte no local. As 17 torres sólidas foram construídas no século XIV e tiveram sua altura reduzida durante o século XVI, pois as pedras foram usadas para a expansão da cidade. O castelo sofreu mais danos depois, durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial, quando um depósito de munição no castelo explodiu. No entanto, com tudo o que aconteceu com o castelo ao longo dos anos, ele continua sendo uma vista impressionante. Outra vista impressionante, a primeira de muitas nesta viagem, é o castelo de Plessis-Bourget. Foi construído em apenas 5 anos a partir de 1468 e passou por poucas modificações na parte externa desde então. Até mesmo a ponte levadiça é original. O estilo dos telhados cônicos pode ser visto em muitas casas e palácios ao longo do Vale de Loire. O castelo de Saumur localiza-se nos limites de uma floresta, de frente para o rio e a cidade de mesmo nome. Foi construído no século XIII e, mais tarde, passou a ser a residência dos duques de Anjou. Ao longo dos séculos, serviu de quartel militar e uma prisão de Estado sob o comando de Napoleão Bonaparte. Atualmente passa por extensa restauração. Existe outro castelo 16 quilômetros ao sul em um pequeno afluente do rio Loire, o castelo de Montreuil-Bellay. O castelo visto hoje data do século XIII. A muralha com torres foi construída no século XV. Durante a Revolução Francesa, o castelo foi assumido pelo novo governo e convertido em presídio feminino para monarquistas suspeitas. Em 1822, foi comprado por um rico empresário local, que dividiu o castelo em imóveis para locação. Sua filha assumiu então a propriedade e seus descendentes continuam morando no castelo até hoje. No meio das terras cultiváveis, a fortaleza do castelo de Rivaux.
O castelo antes tinha 4 lados, com torres em cada canto. As torres se projetavam acima da muralha, protegendo a entrada se o inimigo tentasse atravessar a ponte levadiça. Desde 1992, o castelo passou por muitas restaurações. Tem estilo clássico francês do século XV. No século XVII, os estilos mudaram e o castelo de Warren, no lado sul do Vale de Loire, foi construído mais como residência do que como fortaleza. O estilo recebeu influência das ideias clássicas da Roma antiga. No fim do século XVII, a residência foi habitada por Madame Montespan. A cortesã do rei Luís XIV havia se mudado para o castelo quando ele se cansou dela. O castelo foi saqueado nos anos de 1790, durante a Revolução Francesa, e ficou abandonado até ser comprado pelo Estado nos anos de 1930 e convertido em um bem-sucedido museu de arte moderna. Na margem norte do rio Vienne, perto da confluência com o rio Loire, fica o castelo de Chinon. Essa fortaleza gigantesca foi construída no século XII por iniciativa do rei Henrique II da Inglaterra, que também governava essa parte da França, ou reino de Anjou na época. O rei Henrique morreu no castelo. Ele, a esposa Leonor de Aquitânia e o filho Ricardo Coração de Leão foram todos sepultados em uma abadia nas proximidades. O castelo foi parcialmente restaurado no século XIX. Na confluência dos rios Vienne e Loire fica o castelo de Montsoreau, construído em 1455 como fortaleza estratégica no controle do tráfego fluvial ao longo do rio Loire. Assim como muitos castelos do vale, este quase ficou em ruínas no final do século XIX, até que foi comprado pelo governo local e posteriormente restaurado e convertido em museu. Em outro afluente do rio Loire, temos o castelo de Danzey-la-Rideau. Foi construído por iniciativa de um rico tesoureiro que queria firmar sua nova condição de nobreza. Foi projetado com base nos princípios do novo estilo renascentista francês do início do século XVI. Está situado em uma pequena ilha do rio Indre. Honoré de Balzac, escritor do século XIX, descreveu o castelo de Danzey-la-Rideau como banhado no rio Indre como uma criatura nobre. O castelo de Villandry também foi construído no estilo renascentista francês. Incorpora uma fortaleza com torre do século XIV. Mas o que diferencia esse castelo dos demais são os belos jardins simétricos. Quando pertencia ao irmão de Napoleão, José Bonaparte, o castelo ficou em ruínas e estava prestes a ser demolido, até que foi comprado pelo médico espanhol Joaquim Carvalho em 1906. Ele dedicou muito tempo e esforço e investiu altas quantias na restauração do castelo, criando um dos mais belos jardins do mundo. E assim como muitos castelos no rio Loire, hoje é patrimônio mundial. 16 quilômetros acima fica a maior cidade da região central da França, Tours. A catedral do século XII fica na margem sul do rio Loire. Foi a chegada da estrada de ferro no século XIX que fez a cidade retomar suas riquezas quando começou a se expandir mais para o interior. Nesse interior existem algumas das centenas de vinhedos situados às margens do rio Loire. Em Vouvray, região produtora de vinho, fica um dos mais antigos vinhedos do Vale de Loire, aqui no castelo de Montaucourt. No século X, foram escavadas cavernas às margens do rio para manutenção e preservação do vinho. No século XV, a fama de Vouvray tinha se espalhado por grande parte do norte da Europa, e os vinhos eram cultivados nas melhores regiões próximas ao rio. O castelo data do século XV, apesar de ter sido muito danificado e quase destruído durante a Revolução Francesa. Na verdade, voltando ainda mais no tempo até o século IV,
a propriedade pertenceu ao bispo de Tours. Vouvray é feito com uvas de Chenin Blanc, que podem ser degustadas em vinhos brancos doces e também na versão espumante. Devido ao alto grau de acidez, o Vouvray pode envelhecer durante um longo período e algumas variedades podem ser apreciadas ainda jovens. Este é o castelo de Chenonceau e certamente um dos mais sublimes do Vale de Loire. Com o palácio erguido sobre o rio Cher, os arcos refletidos nas águas paradas, a beleza de Chenonceau faz dele o castelo mais visitado de todos no rio Loire. O castelo foi construído nos anos de 1520, mas foi confiscado mais tarde por débitos não pagos à coroa. Foi então cedido a Diana de Poitiers, cortesã do rei Henrique II, que fez benfeitorias na residência e mandou construir uma ponte no rio. Após a morte do rei, sua esposa e regente, Catarina de Médici, expulsou Diana de Poitiers do castelo, trocando-o pelo castelo de Chaumont, que veremos mais adiante. Nos anos de 1560, Catarina de Médici gastaria uma fortuna com a casa. Aliás, ela mandou construir uma galeria no alto da ponte, dando ao castelo o formato que ele tem hoje. Ela também modificou os jardins para um estilo simétrico. A rainha dava grandes festas, geralmente à noite, e acredita-se que ela tenha organizado o primeiro show com fogos de artifício da França. Após sua morte em 1589, o castelo passou por diversos proprietários, até que no início do século XVIII, um deles vendeu todos os conteúdos do palácio. O castelo foi poupado durante a Revolução porque a ponte era a única em quilômetros. Em 1913, a família Menier, famosa por seus chocolates, comprou a residência, restaurou-a e ainda é sua proprietária. Subindo ainda mais o rio Loire, temos o castelo de Chaumont, para onde Diana de Poitiers se mudou quando foi obrigada a deixar o castelo de Chenonceau. Foi construído em uma colina de frente para o rio no início dos anos de 1500, ao estilo de uma fortaleza medieval, mas decorado com detalhes do início da Renascença. No século XVIII, a ala norte do castelo foi demolida para melhorar a vista para o rio. Após um período de abandono, o Estado comprou um Chaumont em 1938. Atualmente é um museu. A 16 quilômetros, subindo o rio Loire, fica a cidade de Blois e seu enorme palácio real, que serviu de residência para diversos reis franceses. O castelo de Blois foi construído entre o século XIII e o século XVII e compreende várias edificações ao redor do pátio principal. O palácio tem 564 cômodos, todos com lareira, 75 escadas e 100 dormitórios. Uma das partes mais conhecidas do palácio é a escadaria monumental, construída em 1515. É coberta de esculturas decorativas e se destaca no pátio central. No final dessa extensa avenida fica o castelo de Chaverny, finalizado em 1650 para a família Hirault. A residência foi construída em estilo perfeitamente simétrico, com telhados que parecem dividir o edifício em 5 partes diferentes. Durante a Revolução Francesa, a família teve de abrir mão de boa parte de sua riqueza e foi forçada a vender a propriedade em 1802. Mas a comprou de volta em 1834. Em 1914, o castelo foi aberto ao público, uma das primeiras e grandes residências francesas a fazer isso. As crianças que aqui vêm reconhecem esse castelo porque Hergé, o autor belga, usou o Chaverny como inspiração para o castelo de Marlin Spike Hall na série de histórias em quadrinhos As Aventuras de Tintin. Este é provavelmente um dos castelos mais famosos e conhecidos do mundo, devido às proporções gigantescas e ao estilo renascentista francês. É uma combinação de antigas formas medievais com novas ideias clássicas da Itália. O telhado enorme, com desenhos complexos nas chaminés e cúpulas, lembra o horizonte de uma terra da fantasia. O custo do projeto foi tão alto que não chegou a ser finalizado. Somente a parte central e o lado norte foram terminados. Então, quem projetou um palácio tão grande? Uma teoria é de que Leonardo da Vinci, que teria sido hóspede do rei Francisco em outro castelo no rio Loire, teria sido responsável. Porém, a teoria não foi comprovada.
Na verdade, até hoje, a identidade do verdadeiro arquiteto do castelo de Chambord ainda é uma questão polêmica. O rei passava menos de 7 semanas por ano no castelo quando ia caçar. E a cada visita, toda a mobília, cortinas e quadros precisavam ser transportados, desembalados e embalados novamente ao final dos dias de caça. Os reis subsequentes abandonaram o castelo e Napoleão o cedeu a um de seus generais, que o vendeu posteriormente. Após vários proprietários tentarem fazer a manutenção, o Estado assumiu sua posse e hoje é um museu bastante visitado. Atualmente, o rio Loire possui cerca de 150 pontes, muitas delas históricas. Esta é a ponte de Beaugency, cuja história remonta ao século XIV. Durante sua longa existência, a ponte foi ampliada, consertada e algumas partes foram reconstruídas. Os arcos com formatos variados dão uma ideia do trabalho extenso. Ao longo dos séculos, inundações e o gelo do inverno provocaram grandes estragos. A guerra também teve seu papel, porque em 1870 um dos vãos da ponte foi destruído sob ordens do exército francês durante a Guerra Franco-Prussiana. Na década de 1970, a ponte histórica, que estava ficando instável, foi completamente restaurada e escorada. Hoje, o rio Loire é navegável para grandes embarcações em um trecho de apenas 50 quilômetros. Mas há 200 anos, o rio era uma rota comercial importante e barcaças podiam navegar por mais de 320 quilômetros rio acima até Orleans. Na cidade, uma das maiores catedrais da França se destaca. Santa Cruz de Orleans, construída originalmente no século XIII e reconstruída no século XVI, quando sofreu estragos durante a guerra. Este é o Palácio de Fontainebleau, e obra de vários monarcas franceses. Foi iniciado no século XVI e construído ao redor de vários pátios. Foi Francisco I, criador do Chambord, que mandou construir o primeiro pátio. Os reis franceses sucessores mandaram construir os demais. Mas em meados do século XVII, o Fontainebleau entrou em declínio quando o Palácio de Versalhes despertou o interesse do rei Luís XIV. Durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, todos os conteúdos do Fontainebleau foram vendidos para garantir que não fosse mais usado como palácio real. No entanto, em uma década, Napoleão Bonaparte começou a transformar o palácio em um símbolo de sua grandeza. E foi aqui, em 1814, que ele se despediu emocionado da velha guarda e foi para o exílio na ilha de Elba. Alguns quilômetros ao norte fica o último destino dessa viagem e uma das obras-primas da arquitetura, não só da França, mas do mundo. O Castelo de Vans-le-Vicomte. Em 1641, um jovem parlamentar chamado Nicolas Fouquet comprou uma antiga propriedade com castelo em Vans-le-Vicomte. 15 anos depois, ele foi promovido ao alto cargo de ministro das Finanças durante o reinado do rei Luís XIV. O cargo lhe permitiu acumular uma pequena fortuna e, por isso, pôde iniciar a construção do que viria a ser o mais belo castelo com jardins da França. Para esse feito incrível que vemos hoje, Fouquet contratou os melhores artistas que ajudaram a realizar seu sonho. O primeiro foi o arquiteto Louis Levaux. O segundo foi o pintor e decorador Charles Lebrun. E o terceiro foi o paisagista André Lenotre. O contratante acompanhou o trabalho. Eles criaram não só uma residência belíssima, mas também um centro e refúgio para os principais artistas franceses da época. Com tanta riqueza e influência, Fouquet ganhou inimigos que conspiraram para arruiná-lo. Em agosto de 1661, Fouquet deu uma grande festa nos jardins para o rei, pois queria apresentar a nova residência. Isso se virou contra ele, pois não foi uma boa ideia brilhar mais do que o rei. O soberano mandou prender Fouquet por fraude e a sentença foi prisão perpétua.
Louis confiscou então a maior parte da mobília, tapeçaria e quadros, assim como estátuas do jardim e laranjeiras. Ele também levou os 3 artistas, Levaux, Lebrun e Lenotre, e os mandou trabalhar em seu novo palácio, o de Versalhes. Em 1875, o Vaux-le-Vicomte estava em péssimo estado, mas felizmente foi comprado pelo industrial francês Alfred Sommier. Com a ajuda de seus descendentes, o grandioso castelo lentamente voltou a ganhar vida. Hoje os visitantes podem admirar esse palácio fantástico com jardins. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.